Gente, vamos lá. Para a aposentadoria. Por que é importante esse tema, sobretudo para quem vai fazer o concurso da Previdência? Porque existe agora o regime próprio da Previdência Social. E vai cair muitas questões, beleza? Mas, todavia, entretanto, como esse não é o foco principal, eu falei das características mais importantes da aposentadoria. Tem outras? Tem. Leiam. Na verdade, cobrem da professora de previdenciário, sobretudo em forma de questões. Por quê? Quando eu fui pesquisar questões de regime próprio da Previdência Social, em razão da emenda constitucional 103/2019, tem poucas questões. Muito pouco. Eu encontrei 15 questões. Ou foi 15 ou foi 16, sobre o regime próprio da Previdência Social. Então vamos lá. Quais são as características? Primeiro, existe o regime geral da Previdência Social e existe o regime próprio da Previdência Social. Primeiro fato, para não cair em pegadinha. O regime próprio da Previdência Social atinge apenas quem? Cargo efetivo. Nem contratação temporária, nem cargo em comissão efetivo. Isso vai cair em prova, seja no INSS, seja em qualquer outro concurso público que cobre o assunto de administração pública e servidores públicos. Beleza? Então vamos lá. Regime próprio da Previdência Social atinge a cargos efetivos. Inclui-se a IR, empresa pública, a mesma coisa. Beleza? Cargo efetivo. Fechou? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. A característica da aposentadoria, quando ele fala que deve ser contributiva e solidária, significa que para custear o cara que for aposentado, ele vai estar como? Paradinho, não vai estar em casa? Mas ele passou se lascando muitos anos, não é? Quem vai pagar a conta do salário dele parado? Por isso que o nome é contributivo. E por que é solidário? Porque muita gente vai ter que ajudar. Quem é? Primeiro, o próprio ente federativo. Então, se é regime próprio da Previdência, por exemplo, policial civil Heberto Melanias, vai ser resgatado esse valor por meio do governo de Alagoas. E como é que vai fazer essa cobrança? Esse plus, essa injeção de valores pelos recursos provenientes do ente federado. Mas quem vai contribuir com esse pagamento do aposentado? Os servidores que estão ativos. Além dos aposentados e dos pensionistas. Professor, como é que cai em prova então isso aqui? Pronto. Foram 16, 17 questões por aí que eu encontrei. Ele vai dizer que a aposentadoria do regime próprio da Previdência ele é contributiva e solidária. Mas ele vai dizer, vírgula, sendo apenas imposto, ou seja, cobrável aos entes federativos e servidores ativos. É só eles dois? Os quatro. Ou qualquer outra forma. Em outra questão, que era de múltipla escolha, a BCDE, ele falava, tendo em vista que a aposentadoria e a base de pagamento contributiva e solidária pelo regime próprio da Previdência Social é com base, né, contributivo e solidário, da seguinte forma, aí tem lá, letra A, apenas, aí falava só dois, qualquer um, aposentado e pensionistas, B, aposentado e servidores ativos, C, e aí na última alternativa, se não me engano era E, aí ele falava, ente federativo, servidores ativos, pensionistas e aposentados. Então são os quatro, ok? Primeira característica. 2, e a forma de aposentadoria? Existem duas, né, pô? Aquela que você vai levar um chute na bunda e aquela que você vai, quando bater o tempo, por idade, o cara vai lá e voluntariamente diz, não quero mais trabalhar. Beleza? Qual é a regra do regime próprio da Previdência? Regra, se for voluntário, poxa, pessoal, mas a incapacidade permanente, eu pedi para ficar aleijado? Não, mas por que é voluntário? Porque, olhe, existem situações em que não cabe o quê? Readaptação. Então, ó, só vai ser declarado incapaz se for insuscetível, se for impossível ele retornar ao cargo. Exemplo, o que é readaptação? Vai cair na lei de vocês, pô. No concurso do INSS cai a lei de 1112. Saibam, essa lei vai cair de 5 a 6 questões no concurso de vocês do INSS. E isso cai o tempo todinho, que são as formas de provimento e as formas de vacância. Esse é o tema mais reincidente, que cai em prova. Atenção a esse tema. Readaptação nada mais é do que o cara, eu sou do policial civil, escrivão de polícia, levei 3 tiros, um deles pegou na minha mão esquerda. Como é que eu vou andar de arma agora? Tem como andar com arma?
com as duas mãos lesionadas, por exemplo, você readaptado para alguma função em que não precise usar as mãos. Mas suponhamos que não possa exercer a função. Você o quê? Incapaz. Então a readaptação, se ela não for possível, eu vou para onde? Ser aposentado por incapacidade permanente. Então vai aparecer na prova isso aqui, ó. Insuscetível. Ou seja, de readaptação. Então, se eu for insuscetível de readaptação, eu vou ser o quê? Aposentado por incapacidade permanente. Como é que cai na prova? Será aposentado por incapacidade permanente, ainda que readaptado suscetivamente. De forma suscetível. Não, pô. Se é suscetível, é possível. Então não tem como ser aposentado por incapacidade permanente. Então tem que ser o quê? Insuscetível. Fechou? Pronto. Vamos pro próximo. Isso aqui é quando o cara, de fato, é quase que forçado, né? Eu coloquei no campo da voluntariedade, porque ninguém pede para se machucar, né? Pede? Eu coloquei só como regra geral. Beleza? E a idade da aposentadoria por idade? Como é que é? Homem, 65 anos. Mulher, 62. É obrigado a saber isso, não é? Sem dúvida. A outra situação, compulsória. Quando é compulsória? Quando o cara atingir a regra geral. Qual é? 70 anos. Sendo que se a lei complementar falar de forma diversa, qual o limite máximo na forma diversa? Como é que cai na prova aqui? Lei ordinária. Não é lei ordinária, é lei complementar. Vamos lá fazer uma revisão geral aqui. A aposentadoria por idade, regra geral, mulher 62 anos, homem 65, compulsoriamente, ou seja, forçado, chute na bunda, 70 anos, mediante lei complementar até 75. Fechou. Acabou aí. E agora as exceções, as situações em que há redução. Aí a própria Constituição vai dizer. Aquele que exercer a função de garimpeiro, aquele que for pescador e aquele que for trabalhador rural, terá uma redução. Nessa redução, homem, 60 anos. Mulher, 65. E professor? 55. E professor? Professor de Universidade Federal, tem redução? Professor só atinge a ensino fundamental médio. Isso cai em prova. Qual é a redução? 5 anos. Então aqui não é 65, vira quanto agora? Aqui não é 62, vira quanto agora? Beleza? Professor, como é que cai na prova então? Me ajude, pô, para eu entender. Sempre, meu amigo, ele vai dizer. João, situação hipotética, 2 pontos. João, professor da rede de ensino fundamental da prefeitura Tchá, homem, vai dizer o nome, se é João, se é Fabrício, você já identificar se é homem ou mulher, deseja se aposentar, tendo já cumprido todo o tempo de serviço, hoje com 60 anos. Pode? Pode. Ih, não reduziu? A regra geral não é 65 do homem? Ele tem 60. Pode? Ele é professor. Pode? Pode. E mulher? É isso que vai cair na prova. Fechou? Se cair, Só. professor pode reduzir. Tá errado. Professor universitário não se inclui. Ave Maria. Eita, tem uma melancia lá na apelido dele, né? Na delegacia, mas não sou eu, não. Foi questionado aqui. Se for trans. Vamos lá. Tá vendo? Que eu ia desligar. Mas olha só. Vamos pela linha geral do que o STF decidiu. Se a pessoa se identifica pelo gênero, vai ser o gênero, beleza, gente? Seria totalmente antidemocrático. E eu estaria contrariando o STF. O STF ele diz o quê? Que uma vez a pessoa se identificando como daquele respectivo sexo, deve ser respeitado. Ok? Logicamente que vai vir um conjunto de provas que poderia muito bem, de forma melindrosa, de forma maquiavélica, agora eu quero ser mulher. Só pra, entendeu? Poderia. Mas tudo isso vai ser avaliado no processo da aposentadoria, gente, não é automática. Quando você vai se aposentar, tem que protocolar os documentozinhos, neguinho. E nesse documento você começar a perceber, que é um exemplo clássico. Vamos supor que eu quero fazer isso, quero ser pilantra, vou falar da má fé, viu? Eu vou querer mudar meu nome, será?
na certidão, para depois mudar de novo. Nunca vou poder mudar, pô. Não vai ficar claro que eu fui má fé. Então, todo o conjunto probatório vai ser avaliado. Então, resumindo, o trans, se ele se identificar como mulher, acredito que o STF, se chegar lá, vai decidir que ele pode ser atribuído a ele essa benesse. Foi aposentado sem solicitar. Foi a polícia que... Compulsório. Compulsório. Foi o chute na bunda, né? Mas antes ainda Os era caras que já patente sólido, né? A Lei Complementar número 2015. E a Emenda Constitucional 103 de 2019, que mudou tudo isso. Não é à toa que nessa prova do INSS, se preparem, estudem, sobretudo, parágrafo 10, parágrafo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Do artigo 41 da Emenda Constitucional 103 de 2000 e... Artigo 40, na verdade, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Vai cair com força regime próprio da Previdência Social. Sem dúvida. Inclusive, alerto a vocês, quando tiverem aula de Previdência. Professora, fala rapidinho aí do regime próprio da Previdência Social. Ou traga questões na próxima aula. Cobrem ela. Cobre, vai cair, vai com força regime próprio da Previdência. Beleza? Vamos lá. Pula para cá agora. Estabilidade do servidor. Só tem estabilidade, regra geral, porque para juiz é diferente. Beleza? Juiz é 1 ano. É diferente. Para militar é diferente. Militar, qual é a estabilidade? 10 anos. Mas vai cobrar isso na prova? Para guarda, provavelmente. Para INSS, não. Vai cobrar isso aqui, ó, regra geral. Tem que ter o quê? 3 anos de efetivo exercício. Então ele adquiriu estabilidade. Não pode expulsar esse cara de jeito nenhum. Só em 4 hipóteses. Quando? Aí vamos lá. Por sentença judicial transitado em julgado. Beleza? 2, por PAD, por processo administrativo disciplinar. Lembrando que nesse processo administrativo disciplinar deve ser garantido o quê? A ampla defesa, que vocês já viram no artigo 5º, e o contraditório. Outro, avaliação de desempenho. Como é que é isso? É exatamente o que vocês estão pensando. Vai chegar uma listazinha para o seu superior hierárquico dizendo assiduidade, habitualidade. Tem um nomezinho outro. Assiduidade não. São 5. Pronto. E ele vai ter que dar a nota. Ele vai ter que atribuir a nota. Não é brincadeira, é uma avaliação. Eu fui feita a minha avaliação. Foi um delegado geral na época, Paulo Cerqueira. Avaliação de desempenho. Não. Aí quando olha só que interessante, quando é o delegado geral, é muito provável que o superior seja o secretário de Segurança Pública, beleza? Então é assim, delegado de distrital vai ser o delegado regional. O delegado regional, o delegado geral. Beleza? Mais ou menos isso. Mas não precisa saber isso não. Avaliação de desempenho. Que também tem que garantir o que aqui? Ampla defesa e contraditório. De novo. E por fim, é possível o cara levar um chute na bunda por excesso de gastos. Ou seja, ultrapassou o mínimo exigido na lei de responsabilidade fiscal. Pessoal, e essa taxa qual é? Na lei, artigo 24 e 25, vai dizer 20% de X valor, 20% não sei o quê. Então, essa parte técnica não precisa saber, beleza? Apenas saber que para corte de gastos, em razão da lei de responsabilidade fiscal, é possível o cara levar um chute na bunda, beleza? Só isso. Vamos lá. Outra característica. Oi? Não, vai ter um parágrafo específico lá, na redução. Pessoas em situações de risco também, periculosidade, penosidade e... Não. Periculosidade, penosidade e outro nome, pô, esqueci. Vai, ajudei, pequeno. Periculosidade, penosidade. Periculosidade é 30%, é outro, pô.
Insalubridade. Perfeito, obrigado. Por exemplo, existem características de quem exerce a função de técnico de radiologia, por ter contato direto com a radiação. É uma regra específica, inclusive por lei, para eles, entendeu? Então essas mudanças aí... Isso, reservado. Vamos lá. Gente, a gente encerra aqui, ok? Só vou falar o que tem na Constituição, que é sobre a disponibilidade e a reintegração. Beleza? O que é isso? A disponibilidade é quando há extinção do cargo. Exemplo, acabou o cargo de escrivão de polícia. Eu vou ficar em disponibilidade. E nesse lapso temporal de disponibilidade, eu vou ficar esperando meu encaixe dentro de outro cargo de funções praticamente idênticas. Então, eu vou ficar em disponibilidade, em caso de extinção de cargo. A reintegração diz respeito ao retorno do servidor, que foi o quê? Retorno do servidor. Porque ele foi o quê, gente? Beleza? Isso vai ter na Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque na prova tem um costume de dizer: os servidores públicos que foram colocados em disponibilidade se deu em razão de terem sido demitidos. É por causa disso que ficou disponível? Não, porque foi extinto o cargo. É só isso que vai cair na prova. Ele vai inverter os conceitos. Fechou? Vamos lá, vamos para as questões agora. Acabou, era para ter imprimido mais um, mas besteira, eu acho que eu tenho aqui. Faltou o teu, foi? Tem que pedir a ela, peraí. Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. 9h16, deixa eu ver se ela imprime lá outro. Ju! Pega outra folha. Mais uma, quer dizer? Tá. Vamos começar. Olha o tempo todinho agora, você tá vendo. Bom, eu vou fazer pausar enquanto ela está imprimindo lá. Vamos lá. Eita caralho. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios aplicáveis exclusivamente à administração pública federal. Eles não se aplicam à administração pública dos estados, do Distrito Federal, nem dos municípios. Questão errado. Viu que não é difícil? Não, mas você vai ver que todas as questões estão nesse nível. A diferença é o professor, neguinho. Escreva. Quer ver um exemplo aqui? Eu falei isso aqui, ó. Vamos ver. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. Eu falei isso não. Agora vamos ver a definição. O primeiro, ou seja, da legalidade, pressupõe a submissão à lei e dos atos normativos em geral. Já o segundo, reserva legal, consiste na necessidade de regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Questão? Certo. Então não é idêntico à definição, beleza? 3. O princípio da impessoalidade, que consagra a ideia de que o poder público deve dispensar tratamento isonômico, ou seja, deve tratar todo mundo de forma igualitária, impessoal, para atingir o interesse público. Impessoal aos particulares, lógico, né? Porque o cara é secretário de Estado e aqui tem outro rabujo normal, e aí ele está lá primeiro no lugar da fila e eu vou atender primeiro o secretário, eu vou atender quem está em PRI. Claro que existem exceções, se for idoso, deficiente e assim por diante, e eu falei. Aí vai. Deve ser entendido o princípio da impessoalidade de forma absoluta, já que não comporta exceções ou tratamentos diferenciados na situação. Questão? É errado. Vamos lá. Aqui. Eita, vamos lá, me ajuda aqui, gente, na questão aqui, para eu copiar no quadro, porque teve gente que foi embora tirar uma foto, né, velho, do quadro. Não vocês tiram e mandam no grupo, tem como? Então só vou copiar aqui o... Ou vocês podem tirar foto do gabarito de vocês, né? Ou é melhor botar no quadro?
Deste gatice. Tá, eu posso pagar isso aqui no meio, então? Vai, me ajuda aí, pequeno, vai, que eu tô... Pera aí, pô. Caralho. Me ajude, pô. Não atrapalhe, não. Bora. Israel primeiro. Terceiro. Eita, segundo. Terceiro. Vamos lá. Tô logo aqui tudo. De noite. Tá noite. Rapaz, tem que respeitar a religião dos outros. Ó. Não, pode estar fazendo alguma, né? Tem que respeitar, né, gente? Por favor, né? Pode estar, sei lá, falando com alguém lá. Eu ia falar um negócio aqui, olha. Vou falar. Eu, com 16 anos de idade, eu fui lá para Jaboatão dos Guararapes. Presta atenção aí, viu? Lá em Jaboatão. Fui para casa da mãe de um grande amigo meu. Ricardo, família dele. O pai dele trabalhava na Gerdau. Só a participação de lucro é 80 mil por ano, pô. Só a participação de lucro. Oxe, nem me prostituindo eu consigo isso. E aí, cheguei na casa dele. E ele nunca tinha me comentado nada, pô. E ela tinha mais de 50 anjos. Ela acumulava, ela ia pra Itália. Pegava um anjo. Vendia anjo, ela era fã de anjo. Ia pros estados e ia colecionando anjos. Eu botei na cabeça já de cara que é católica, quase certeza. 2 da manhã, o painho tá com a bexiga cheia. E eu vou dar uma mijadinha. Quando eu desço, meu amigo, e ligo a luz da cozinha, ela olha pra minha cara e faz... Peraí, me ajuda, pô. Bicho, eu vou ter que imitar, velho. Ela falou assim, ó. Alguém mexeu na moeda do preto velho. Embaixo não tinha visto, tinha um preto velho. Qual o nome do outro? Quando é mulher? Preto velho tinha outro. Aí lá realmente tinha moedas. E não eram moedas antigas, não, caralho. Como é o normal, não. Minha avó tinha isso. Eram moedas antigas, não. Moeda de R$1. Se ela não tivesse menos de 300 conto, eu segue. E ela disse: faltou moeda aqui. Eu assim, o que eu tenho a ver com isso? Só se amarrar. E eu estava querendo falar em línguas, mas o Espírito Santo não desceu naquele momento. Eu travei aqui, fiquei, se amarrar, amarrei e não veio. Aí eu segurei aqui a pressão e disse: tia. Aí ela disse: aqui não é a tia. Aí eu, oi? Olha, tô arrepiado, Eu falei, meu Deus do céu. Meu amigo, se eu pudesse mijar por dentro, eu tava mijado. Enfim, resumindo. No outro dia, ela tava certa, negão. O filho dela, safado, o Felipe, tinha pego as moedas dela tudinho. 90% das moedas tinha pego, pô. E o cigarro também roubou o cigarro. Que ela acendia, né, pro preto vai fumar. E aí ela tinha... Olha, nunca mais na minha vida fui pra casa dele. Oxi. E quando pega, a gente passa... Eu dormi na rua, pô. Tu é doido, é? Fiquei lá não tinha um... É grande, né? Casa de rico, né? Fiquei na rua ali. Peguei uma toalha ali, fiquei aqui, ó, com frio e... Oxi, entro nada. Vamos lá. Quarto. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos na forma prevista em lei. Errado. Eita! Alguém se ligou que ela falou aqui, gente? Qual o erro? Função pública, gente. Função pública. Porque função pública é uma função de confiança também, né? Não precisa fazer um concurso público para ter função pública. Não, até é só chumbetar, dizer que ele é lindo. Inclusive, Paulo Dantas. Paulinho. Te amo, Paulinho. Vamos lá. Questão errada. Porque tá errado, tá lá, função pública. Esse aqui é a função pública, o outro é o quê? Porque eu não sei. Vamos lá, absoluta.
Pronto, beleza, vamos lá. 5. Deixa eu ver aqui. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se destinam apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Questão certa. Certa. Deixa eu botar logo aqui. Certa. 6. Nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal, não é obrigatória a aprovação em concurso público. Certo. E aí vocês veem aí já aquela pergunta que falou, mas professor, a menina foi contratada e ela fez um curso IBGE. Olha o termo que ele usou, pô. Não é obrigatório. Então, se é facultativo, sim, pode fazer concurso público temporário, por que não? Vamos lá. 7. É só lembrar do IBGE, né? 7. Havendo compatibilidade de horários. Então, cuidado. A questão ela vai ter que informar, pô. Não havendo compatibilidade. Já dá pra ver que tá errado, né? Se não há compatibilidade, não tem cara como exercer porra nenhuma mais, né? Então, ele já disse assim, ó. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de Polícia Federal com um cargo público de professor. Questão certa, porque foi um de caráter técnico, delegado de polícia, mais um de Acabou, matou a charada, não tem CCC. Viu que não tem CCC? Beleza, não tem CCC. E se um cacete, meu irmão? Porque se eu tivesse 8 peitos, eu era uma porca? E eu não tenho? Se eu tivesse 8 bocas, eu era um fogão? CCC, né? Te amo, viu? Vamos lá. Eita, deixa eu botar aqui. Qual foi a questão aí? Foi a... Questão 7. Certo, né? Ochava. Minha avó, é? Pega o bardo. Bardo. Meu Deus. Ô, professor, Fala, meu amor. qual é o nome certo? Vassoura ou basura? Vassoura ou Eu acho que é vassoura, não? Os dois tá certo, né? Aí vem da etimologia a palavra basura. É africano, indiano, indígena. Você pensava que era errado, né? Aí veio um dia e disse, estava certo, eu vou vir como certo, né? Então tá certo já. Foda-se, né? Mas a senhora falou em português. O professor, O professor, segunda Gente, que é isso? Tá falando de outro professor, tá certo? Não relaxa. Eu tava dando aula na faculdade, velho. Aí quando eu entrei, eu dei uma quebrada rápida. Mas foi momentânea, pô. Eu fui pegar, nós caímos no chão, fiz assim, ó. Olha, de novo. Entra na pistola. Aí eu olha. Aí eu, boa noite, gente. Meu nome é Heber, sou policial. Os caras, de novo, é? Eu falei, pronto. Tá bom, só faltava dizer, sou Pablo Vittar agora. Vamos lá, 8. Considere que Afonso seja servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e tenha sido eleito como deputado estadual. Vou travar aqui. Esse cara pode acumular? Não. Beleza, vamos continuar. Nessa situação, olha já querendo foder vocês, viu? Se houver compatibilidade de horário entre suas atividades no tribunal e sua atuação como deputado, Afonso pode acumular os 2 cargos e receber as vantagens e as remunerações a eles referentes. Questão? Errado, a gente viu, né? Regra geral lá, ó, botou, ó. Mandato eletivo, federal, estadual, distrital, se fodeu. Quando chega no municipal, aí ele diz, opa, prefeito, só pode ter um, mas ele pode fazer o que ainda? Ele tem que se afastar de fato, que vai ser prefeito, não pode acumular, mas ele pode optar. E vereador, ele pode acumular. Mas caso haja incompatibilidade, ele pode também Vamos lá, vamos supor que ele seja vereador de Atalaia. É rabujo, é 7, 8 mil conto. Ele pode estar ganhando 15 mil na polícia, ele vai escolher qual, né? Entendeu? Mas é verba de gabinete, aí ninguém sabe. Paulo Dantas. Vamos lá.
Continua aí. Beleza. A questão está errada. Aí eu vou dizer o porquê, né? Aí o cara que se vire. Vou botar só mandato eletivo. Não mandei no fim pra aula. Né? Uma cervejinha, né? Feriado. Beleza, eu tô aqui me fudendo. Beleza. O cara, não, meu filho tava doente. Sim, beleza, foi mal, desculpa então. As verbas de caráter indenizatório percebidos pelos servidores públicos são computadas para a limitação dos vencimentos ao teto remuneratório. Não, pô. E aí eu fiz questão de dar o exemplo, porque realmente, lendo assim, para quem é leigo, vai dizer, não entendi porra nenhuma. Ele quis dizer que lá o teto é 30 mil, o cara ganha 27 mil, aí ganhou 5 mil de indenizatório. Passou ou não passou? Ele vai ganhar 32 mil, sim ou não? Vai. Agora, se fosse pecuniário, vai ganhar? Não, só isso. Então, questão... Cadê? Deixa eu ler ela aqui de novo. Questão errada. Por que errada? Porque não se inclui. Vou botar só indenizatório de novo. Não, é o cara que se vira para entender. Não. É verbo indenizatória. Pode, negão. Seu lindo, gostoso. Vamos lá. Lembra da próxima questão. Cadê? É a 10, né? A Constituição vigente proibiu, ou seja, vedou, o efeito repique, ato de computar uma vantagem pecuniária sobre outra em cascata. Ou seja, o cara recebe uma pecúnia, outra pecúnia, eita, aqui, outra pecúnia, eita, que delícia, ó, cascata. Inclusive para os proventos da aposentadoria. Ou seja, eu posso levar adicional noturno para casa, porque é pecúnia. Então a questão está certa. Então lembre-se que é vedado, né, o cômputo. Agora, olha só como está na Constituição. Deixa eu abrir aqui para você ver como é melhor explicando. Olha como está na Constituição que eu estudo em casa. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, baixem-se, inclusive no Play Store, no iOS, que tem CF88. Digita CF88 e encontra. E é mais fácil porque eu tenho a parte de pesquisar. No Google eu não consigo pesquisar para ir direto para a lei, né? Vou botar só aqui, ó. É cômputo e acréscimo. Quer ver? Já encontrei. É vedado cômputo. Olha como está escrito, para o cara não entender. É vedado cômputo de acréscimos pecuniários já percebidos nos vencimentos padrão na concessão de acréscimos posteriores o que viu? Para dizer que não se pode acréscimo pecuniário. Ponto, acabou. Acúmulo, viu? O acréscimo pecuniário pode. O acúmulo. Porque eu não recebo pecúnia adicional noturno. Mas eu posso receber adicional noturno, efeito cascata? Não. Efeito repique? Não. Então a questão está certa. Beleza? Certo. Vamos lá, 11. Já tô salivando, eu acho que é Heineken. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente federativo e dos servidores ativos. Se cair assim, a questão está... Acostume-se com o CESP. Ele falou apenas, ele falou somente, ele falou uma afirmação. A afirmação está errada em algum momento? Não. Perigoso essa questão, velho. Por isso que o nome é Mentórios 2022. Eu criei para vocês terem uma noção de como é. Porque tem pouca questão, infelizmente. Só encontrei 17 de regime próprio da Previdência. Então, 12. Agora veja como é diferente. Quadrix, cobrando a questão. O regime próprio de previdência social dos servidores. Deixa eu botar logo aqui que está errado, né? Eita, que tá certa, né? Cadê? A 11 tá certa. A 12. Olha como é diferente já. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. É isso aqui? Terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição exclusivamente dos servidores ativos. Somente dos servidores ativos? Não, pô.
dos entes federativos, servidores ativos, dos pensionistas aposentados. Então a questão está errada. E o motivo? Vou botar aqui, restrição. Pronto, restringiu demais. Restringiu. Vamos lá. Outra. A despeito... Despeito é uma pessoa sem peito, vamos lá. A despeito do caráter compulsório da aposentadoria aos 70 anos de idade, o detentor de cargo público vitalício, ele está querendo confundir vocês com aqueles que têm cargo vitalício, que é o juiz, por exemplo. Mas ignorem isso. Por isso que eu mesmo assim coloquei. Poderá exercê-lo até 80 anos de idade. Não. O que é que ele tentou confundir vocês? Que eu acho que não vai cair nesse nível não, falando de vitalício. Porque não vai cobrar para vocês poder judiciário, que vai falar o que é o juiz, o que é o promotor na função de exercício da justiça. Ele só quis dizer o seguinte, para os cargos efetivos não se incluem o regime próprio da Previdência para quem é do judiciário, não se inclui. Ele vai ser incluído sim. Então o judiciário também tem um regime próprio da Previdência e obedece o limite também de 70 e 70 e, que é um exemplo, ano que vem, Luiz Inácio Lula da Silva vai nomear 2 ministros. Porque 2 ministros já está ficando velho caduco. Beleza? Já vai ser compulsoriamente ou embora. Ok? Então, a questão está errada. Qual motivo? Idade. Vamos lá. Questão 14, né? Essa é grandinha. Mas aí eu já falei para vocês, né? Que o regime próprio da Previdência vai atingir aquela regra de 70, 75 e tal. Vai atingir os membros do Ministério Público, viu? Vai atingir todo mundo. Se quiser adicionar aí no material, já adiciona, né? No simulado, adicione. O regime próprio da Previdência Social atingirá procuradores de Estado, procuradores da União, vai atingir defensores públicos, vai atingir membros do judiciário, vai atingir todo mundo. Essa regra de 70 a 75 cai para todo mundo. E é exatamente essa questão que está querendo quebrar vocês. Vamos lá. A regra constitucional que determina que os servidores se aposentem compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou até 75 anos de idade, na forma da lei complementar, não deve ser observado para os magistrados, membros do MP, que possuem a garantia constitucional da vitaliciedade. Questão? Errado. B. É exclusiva para os servidores do Poder Executivo, conforme a opção do Constituinte, motivo pelo qual exclui os servidores do Legislativo e Judiciário. Errado de novo. Não alcança os municípios, que em razão da sua autonomia podem fixar outros limites para a aposentadoria compulsória. Errado. D. Abrange todos os cargos efetivos e comissionados da administração pública direta, mas deixa de admitir os entes integrantes da administração indireta. Não, é todo mundo. E aplica-se aos cargos efetivos da União, dos estados, do DF, dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Questão? Certa. 15. Então, deixa eu botar aqui, letra E, né? Letra E. Veja, vou fazer assim porque é letra E de alternativa. 15. De acordo com a Constituição Federal, é possível a percepção simultânea. Ei, esqueci de falar isso aqui, ó. É aqui. Pode acumular a aposentadoria. Esqueci de falar isso. Mas é rápido, ó. Mnemônico aqui é com relação à acumulação, pode, somente o ECA. Só pode acumular o ECA, ou seja, só pode acumular aposentadorias de cargos eletivos, cargos comissionados e cargos acumuláveis ou acumulativos, beleza? ECA. E aí tem uma justificativa muito clara de poder ser aposentado em mais de um cargo nessas situações. Então, eu sou agente de polícia civil, mas sou deputado estadual. Posso me aposentar com as duas? Porque eu posso, porque é um mandato eletivo. Eu sou professor e policial civil. É um cargo acumulável. Eu sou comissionado e policial civil. Opa,
policial civil, regime próprio da Previdência, que é a minha Previdência aqui, de Alagoas, que é a minha Previdência estadual aqui. Mas quando eu sou comissionado, eu recebo pelo INSS, eu recebo pelo INSS não, recebo pelo Estado, mas desconta da onde? Do INSS. Tem alguma coisa a ver INSS com Previdência? Não. Então eu vou me aposentar pelo INSS e pelo... Viu? Justifiquei os 3. Então posso acumular? Posso. Que situações eu posso ter mais de uma aposentadoria? De novo. ECA, eletivo, comissionados e acumuláveis. Fechou? Pronto. Vamos lá agora para a questão. Vamos lá. Ô, velho. Deixa eu me candidatar. Eu quero me chamar, eu acredito, mas eu não consigo, sei lá, eu tenho medo da porra. Eu vou ser muito certo, vou morrer logo, né? De acordo com a CF, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público de natureza eletiva. Certa. 16, questão grande, a OCP. Nos termos da... Deixa eu botar logo certo aqui, né? A questão é grande, mas é fácil. Nos termos da Constituição Federal... É desse nível, hein? Questão das provas da COPEV. A Guarda Municipal, desse nível, desse tamanho, enunciado. Responda. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal de 88, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e respectivo, né? Do respectivo e solidário, né? Mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados, de pensionistas. Observados critérios de equilíbrio, né, que preserva o equilíbrio financeiro e atuarial, beleza. Assim sendo, o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Aí ele vai falar exatamente isso aqui, ó. Vale perceber. A. Poderá ser aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação. Quando insuscetível. B. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei ordinária. Lei complementar. C. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 65 anos ou aos 70 na forma da lei ordinária. Não, ele errou 2 vezes logo. Idade e a lei, é complementar. D. No âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições, leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. Ele escreveu bem grande para falar um monte de besterol. Vamos explicar em detalhes, para quem não entendeu. Diz, olha, essa aposentadoria do regime próprio vai se basear no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima, mediante emenda da Constituição dos respectivos estados, ou na lei orgânica, que é a Constituição, é o nome que se dá, viu, gente? Ó, existe a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica. A lei orgânica nada mais é que a Constituição municipal, mas o nome que se dá na Constituição Federal, ele chama de lei orgânica. Então, o que ele está querendo dizer na questão, e por isso que está errado? Ele está querendo dizer que as regras de aposentadoria poderão ser reguladas por emenda deles, né? Eles podem costurar a emenda e criar uma emenda dizendo, olha, não, a idade para se aposentar é 50. Pode? Não, é isso que está querendo dizer. Então, a questão está errada. Vamos lá. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Questão? Certa. Só e benção. Beleza. Questão é a 16, né? A alternativa é de égua. 17. Conforme a Constituição Federal de 88, o servidor público adquirirá a estabilidade A, independentemente de ter sido investido no cargo em decorrência de aprovação prévia em concurso público. B, mesmo se ocupar cargo comissionado. C, após 3 anos do efetivo exercício do cargo. D, ainda que não realize avaliação especial de desempenho, e após os 4 anos de estágio probatório. Questão letra C. C de vai, Corinthians. 18. A avaliação especial de desempenho não constitui...
Mas lembre-se do que eu falei, né? Vai ter, Certo, eu sei. vai ter, era possível de ser certa a letra D. Por quê? Porque ainda que não realize, aí foi um problema da administração pública, adquiriu estabilidade. Mas, mesmo com a estabilidade, poderá ser feito avaliações de desempenho. De fato, poderia ter duas questões certas aqui. Mas a mais certa qual é? Letra C. 18. A avaliação especial de desempenho não constitui requisito para que o servidor público alcance a estabilidade, uma vez que ela se aplica unicamente aos servidores em estágio probatório. Questão errada. Ashilamaha. É errado. Por que eu botei isso aqui, né? Errado mesmo. É requisito. Vamos lá. 19. O agente público condenado... Eita, isso aqui era uma questão bônus, né? Questão bônus. Vamos lá. O agente público condenado por ato de improbidade administrativa está sujeito à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública, à indisponibilidade de bens, de seus bens e ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Gente, só anota o macete aí. A questão está certa. Só precisa anotar. Tem vários tipos, né? Um deles é Paris. Beleza? Então anota esse mnemônico. E agora é só complementar. Suspensão dos direitos políticos, perda, ressarcimento ao erário, perda do cargo público e assim por diante. Ou seja, com base no que vocês estão vendo aí, é só colocar o significado de Paris.